Dormindo com os anjos? Muitas vezes não é bem assim. Sabia que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 4 em cada 10 brasileiros sofrem com algum tipo de distúrbio do sono? Além de atrapalhar o dia seguinte, a noite mal dormida pode trazer problemas a longo prazo. Um ranger ou um apertamento nos dentes durante o sono é chamado de bruxismo, um dos distúrbios mais comuns do sono. O problema pode levar a dores de cabeça e nos músculos da mandíbula. Já a apneia é um distúrbio que impede a respiração por curtos períodos de tempo, durante o sono também. Pessoas com apneia podem inclusive não estar cientes de que têm o problema. Essas duas complicações que incomodam muita gente são o tema do nosso programa de hoje, que está retornando para a nova temporada. Seja muito bem-vindo. Analisar a literatura sobre a apneia e o bruxismo e traçar uma possível relação entre ambos. Esse é o objetivo do projeto de pesquisa, a relação entre a apneia obstrutiva do sono com o bruxismo. Mas antes de falarmos mais sobre o projeto, vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Bem que a Ana gostaria de ser lutadora de boxe, mas não é o caso. Isso aí não é um simples protetor para os dentes, não. Tudo bem que a função é parecida, protegê-los, mas não de pancadas, e sim de rangidos noturnos. Que aflição! Vai ver que é por isso que esse hábito tem nome feio, bruxismo. A Ana descobriu o problema por causa de dores fortes. Eu senti uma dor muito forte nessa região aqui, que subia até o ouvido, me dava até dor de cabeça. Aí eu acabei indo no otorrinolaringologista e ele descobriu que eu estava com uma inflamação nessa região da ATM, né? E ele me recomendou ir no dentista para ver, que ele acreditou que fosse bruxismo mesmo. Se você sente as mesmas dores que a Ana sentia, a melhor coisa a se fazer é sentar em uma cadeira como essa e procurar um dentista, né, doutor? Com certeza. Então nós temos que investigar qual é a causa principal. Tá? E eliminar essa causa principal, a gente consegue fazer o tratamento do bruxismo. A Ana procurou ajuda médica, depois que sentiu dores nas articulações do maxilar. Mas os sintomas são bem mais variados. Então nós temos sintomas de dores dentárias, sintomas de dores de face, dores de cabeça, estalos nas nossas articulações. As plaquinhas estão aí para ajudar, mas tem um detalhe, tem que usar, né? No início, nas primeiras noites, me doía um pouco, aí eu acabava tirando ela antes de acordar. Dependendo da origem do problema, o tratamento vai além das capas protetoras. Então vai desde uma reabilitação oral, né, com implantes, próteses, restaurações, uso de placas interoclusais ou placas miorrelaxantes, que servem para aliviar as tensões musculares. Tá? Se tiver fatores de origem psicológicas, então um psiquiatra, um psicólogo, né, às vezes entrar com uma medicação para relaxar o paciente, relaxar a musculatura. A Ana tomou jeito e se acostumou com a placa. Agora, ela dorme tranquila e usa todas as noites. E me ajudou muito usar essa plaquinha, porque essa dor que eu tinha nessa região aqui passou e não ocorre mais. Para conhecermos mais sobre a pesquisa desenvolvida, estão comigo no estúdio o coordenador do projeto, professor doutor do curso de odontologia, Álvaro Della Bona. Também conosco o doutorando do curso de odontologia, Davi Blum. Tudo bom, professor? Tudo bem, Viviane. Tudo bom, Davi? Tudo bem. Professor, há muito tempo as pessoas devem ter algum tipo de distúrbio, mas quando é que isso começou a ser estudado como um problema a ser tratado? Olha, não faz muito tempo não. Assim como toda a odontologia, a ciência que estuda os distúrbios temporomandibulares e os distúrbios do sono, ela evoluiu muito nos últimos anos. Eu comecei a estudar isso em 1991, quando fiz a minha especialidade na Universidade do Texas, onde eu fiz lá oclusão e distúrbios temporomandibulares. Já existia uma linha bem forte de raciocínio em cima dessas doenças, especialmente do bruxismo, com motivos de estresse, depressão, ansiedade associados a fatores oclusais. Essa linha seguiu forte até os dias de hoje, mas hoje a gente sabe que o estresse é um fator muito preponderante nessas doenças, especialmente para o bruxismo. Um dos fatores, mas Davi, existem outros?
Com certeza. Na verdade, o bruxismo do sono é uma doença multifatorial, né? Então, é muito difícil, inclusive, para cada paciente individualmente dizer exatamente da onde vem, porque esse paciente, ainda hoje, a gente não consegue ter essa resposta 100%. Um diagnóstico preciso. O diagnóstico da doença, sim, mas a razão, o porquê daquele paciente sofrer com esse problema, ainda é motivo de discussão e de muita pesquisa, né? Justificando muitos trabalhos de pesquisa que estão sendo feitos. Professor Álvaro, a gente está falando da apneia e do bruxismo, mas esses não são os únicos, embora sejam os mais populares. São os mais frequentes na população também, especialmente o bruxismo e a apneia. Se você olhar na literatura, você vai ver que em torno de 30% da população tem algum episódio de apneia durante a sua vida. E em torno de 4 a 7% da população vai ter bruxismo também. Então, são até relevantes esses percentuais em termos de população. Em termos de anatomia, de físico mesmo, qual é a consequência de, por exemplo, eu ter um bruxismo ou ter apneia e não tratar isso a longo prazo? Em termos de bruxismo, é fácil de perceber isso, porque o bruxismo envolve uma parafunção dentária, ou uma parafunção da mandíbula. Então, toda vez que nós temos uma parafunção no nosso corpo, se existe função, existe músculo ligado a isso. Se existe uma parafunção, o músculo está trabalhando demais. Então, normalmente, as pessoas que têm um bruxismo têm essa musculatura da face um pouquinho mais desenvolvida. E as pessoas que têm apertamento também. Muitas vezes você já cruzou com alguém que está apertando assim e o músculo masseter pulsando. Isso ela está fazendo uma parafunção, uma hiperfunção dos músculos masséteres, que são responsáveis por fechar a boca. Então, claro, eu vou ter um inchaço e vou ter algum outro tipo de incômodo? Normalmente, quando você tem muita pressão dos dentes, quando você faz bruxismo e apertamento, a consequência maior vai para as articulações temporomandibulares. E como é uma articulação fechada, se você tem um processo inflamatório ali, é muito difícil de ser curado. E as pessoas sentem dores, dá dor reflexa para outras partes próximas ao ouvido. E normalmente as pessoas reclamam, como foi na abertura do programa, de dores na face e sem assim uma causa aparente. Por isso que é importante o paciente procurar o cirurgião dentista especializado na área, para que tenha uma avaliação adequada e verifique qual é a causa do problema. E aí então consiga tratar. O bruxismo, no caso, tu tá dormindo, tu nem se dá por conta que tu tem, né? E no caso da apneia, Davi? A apneia obstrutiva do sono já é um distúrbio do sono considerado sistemicamente para o paciente mais grave, com repercussões sistêmicas mais graves. Ou seja, repercussões no corpo dele, danos no corpo mais grave do que o bruxismo do sono, por afetar todo o organismo. A origem da apneia do sono, na verdade, o conceito é que a pessoa tem interrupções na respiração durante o sono. Então, ela realmente para de respirar ou diminui a respiração consideravelmente e diminui, inclusive, a concentração de oxigênio no sangue que vai para os tecidos. E isso pode causar, a longo prazo, problemas de ordem no organismo todo muito graves, iniciando com hipertensão, né, a pressão alta, e podendo levar até a paradas respiratórias, aumentando o risco de doenças cardiovasculares como AVC, infarto. Então, é uma doença com um impacto muito mais significativo na vida da gente. De uma maneira sistêmica, né, do organismo como um todo. Como o bruxismo é um pouquinho mais localizado, tem problemas sérios também, mas mais localizado no sistema da mastigação. E a apneia deixa o cônjuge mais preocupado. É isso que eu ia perguntar, porque quem é casado ou vive com quem tem apneia tem medo que a pessoa pare de respirar de noite e morra asfixiada. Isso acontece? Tem uma preocupação muito maior do cônjuge, porque normalmente a pessoa com apneia ela tem episódios de ronco muito frequente, então isso já perturba um pouquinho o cônjuge, e daí com aquela parada respiratória deixa realmente o cônjuge mais preocupado ainda. Então a apneia ela traz uma preocupação maior em termos de sistema do organismo do que o bruxismo. O bruxismo, a sintomatologia dele, ela não é assim tão evidente, a não ser quando causa já a dor,
E ela traz sinais e sintomas que a gente pode achar na boca. Porque normalmente o ranger dos dentes causa um desgaste dentário assim bem mais cedo do que ele causaria, por exemplo, numa pessoa mais idosa. Então é um desgaste dentário numa fase adulta, quando as pessoas fazem um bruxismo. E aí a gente consegue visualizar isso em boca. E a apneia não. E Se a tu é apneia, solteiro, não. mora sozinho e sofre de apneia até descobrir que tem isso. Muitas vezes, isso é muito comum, o diagnóstico da apneia do sono vir de quem mora junto ou até dorme junto. No caso do bruxismo do sono, isso também é possível, porque muitas pessoas, os episódios de ranger os dentes são bem audíveis, ou seja, dá para escutar claramente, pode inclusive acordar a pessoa que dorme junto com aquela. Então, é muito comum no consultório a gente questionar os pacientes, você range os dentes ou você ronca durante a noite. O paciente às vezes fica sem saber o que responder e já o cônjuge que está do lado diz, sim. E esse medo de que a pessoa pare de respirar simplesmente num episódio de apneia, por exemplo, pode acontecer? Não. Pode acontecer. Sem querer apavorar as pessoas que estão em casa, né, gente? Vários relatos de pacientes em consultórios. O meu marido ronca muito e às vezes para de respirar por um determinado tempo. Isso é perigoso? Bom, depende muito da quantidade de tempo que ele fica sem respirar. Isso, é claro, é uma outra seara que a gente poderia discutir, mas sim é perigoso. É preciso procurar tratamento rápido. Claro. Ele vai ter esses episódios que para de respirar, lógico, vai retornar a respirar, parar, assim, digamos assim, parar falecer. integralmente, Isso é uma coisa muito difícil remota de acontecer, mas os danos no organismo por esses episódios de interrupção da respiração que são a grande preocupação dessa doença, né? Bom, o Davi fez uma pesquisa especificamente sobre a apneia e o bruxismo, né? Sobre a qual nós vamos conversar depois do intervalo. Você fica aí, nós ficamos por aqui e voltamos já já. Voltamos com o Universidade Aberta. O programa de hoje fala sobre o projeto de pesquisa A Relação entre a Apneia Obstrutiva do Sono com o Bruxismo, da Faculdade de Odontologia. Continuam comigo o professor doutor do curso de odonto, Álvaro Della Bona, e o doutorando do curso de odonto, Davi Blum. Davi, a tua pesquisa é sobre essa relação entre a apneia e o bruxismo. O que é que tu descobriu? Exatamente. Então, essa relação, por muito tempo, vem se falando na ciência, né, sobre se existe realmente uma relação, se as pessoas que têm apneia obstrutiva do sono podem sofrer mais com o bruxismo do sono e vice-versa. Então, os nossos resultados, nós observamos que sim, né, pode haver, sugere que existe essa relação entre as doenças, ou seja, as pessoas que têm apneia obstrutiva do sono têm um risco maior, é mais comum encontrar pessoas que têm um bruxismo associado, né? Então, por que isso é importante? Para o cirurgião dentista, quando ele faz o diagnóstico de um paciente com o bruxismo do sono, ele deve atentar para outros distúrbios do sono também do paciente, como, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono. Davi, como é que a tua pesquisa foi realizada? Nós fizemos uma pesquisa com pacientes dentro de uma clínica do sono, onde se faz um exame chamado polissonografia, que é um exame que o paciente passa a noite na clínica do sono, monitorada, né, em vários parâmetros, e ali toda aquela noite de sono do paciente ela é registrada, onde pode-se fazer daí o diagnóstico de vários distúrbios do sono, dentre eles o bruxismo do sono e a apneia obstrutiva do sono. Que tem a ver com o trabalho, em alguma dimensão do trabalho do dentista. Perfeito. A parte, por exemplo, de contração dos músculos masseter, que o professor comentou antes, ela é controlada durante esse exame, né, monitorada. Nossa, deve ser incrível, né? Alguém poder cuidar do teu sono, porque deve existir outros distúrbios de outras ordens, né? Quem tem pesadelos e acorda sempre muito cansado. A apneia e o bruxismo também incidem nessa pessoa que acorda cansada de manhã cedo?
Principalmente a apneia obstrutiva do sono, um dos sintomas mais comuns desses pacientes é a sonolência diurna, porque esses episódios de interrupção da respiração durante a noite causam microdespertares. A pessoa nunca consegue manter um nível de sono mais profundo por mais tempo, Que um é o sono momento que ele restaurador. descansa, Aquele né? sono restaurador ele não consegue manter. Ele está toda hora num sono mais leve em função dos microdespertares que essas interrupções da respiração causam. Então, por consequência, é um paciente que vai passar o dia inteiro com sono e, ao dormir, ele não consegue descansar. Então, é uma situação bem ruim para o paciente. Aqui na Universidade Aberta a gente fala bastante sobre pesquisas, né? Pesquisas que são feitas em laboratórios e outras pesquisas da área da saúde que são feitas com pessoas, como é o caso da pesquisa do Davi. Professor Álvaro, não é fácil trabalhar e precisa de um certo cuidado, né, quando tu envolve pessoas, quando tu envolve o ser humano na hora de fazer a pesquisa. Os animais também, com certeza. É verdadeiro. E é importante falar sobre isso porque quando nós avaliamos as pesquisas que são divulgadas pela ciência, o grau mais elevado de qualidade que se tem em termos de confiabilidade de resultados é aquela pesquisa realizada com seres humanos. Só que para chegar nesse ponto, é necessário que se faça toda uma caminhada em busca de benefícios e de riscos para que a gente saiba qual é o risco e o benefício de uma pesquisa com seres humanos. E é por isso que todo projeto de pesquisa que envolva seres humanos ou animais é preciso passar por um comitê de ética. E esse comitê de ética vai avaliar se aquele projeto vai ter muito mais benefício do que risco para aquela população que está sendo submetida ao projeto. E é importantíssima essa avaliação do comitê de ética. Então, existem pesquisas que são feitas em laboratório, existem pesquisas que são feitas em animais, existem pesquisas que são feitas em seres humanos. Claro que para chegar, como eu disse, até o ser humano, precisa de uma caminhada, mas são as mais valorizadas em termos de aplicabilidade na sociedade. E os resultados mais seguros. Isso aí. Esse projeto do Davi, ele faz parte de um projeto maior, que é um projeto de pesquisa desenvolvido pela faculdade. Que outros resultados e observações estão sendo previstas e procedimentos para esse ano de 2017? Bem, essa primeira pesquisa que fez parte do mestrado do Davi, ela é a maior parte desse projeto de pesquisa. Mas com essa parte que foi realizada do projeto, também nos abriu um outro leque de ação. Como toda pesquisa, né? Toda pesquisa. Os resultados de uma pesquisa sempre nos levam a novas pesquisas. Exatamente. E isso foi importante porque nos deu margem para pesquisar algumas alternativas de diagnóstico e também de tratamento, dependendo dos resultados que se alcance com isso. E isso é importante para a população. Por isso que eu disse, a qualidade dos resultados ela é muito importante. Mas vale a pena ainda dizer com relação a esse projeto e com relação aos benefícios da sociedade que a qualidade do sono ela se reflete na qualidade de vida das pessoas. E vice-versa, né? Porque se tu tem um cotidiano muito estressado, tu também não vai ter um bom sono e esses problemas vão acabar... É um ciclo, né? É um ciclo que precisa ser equilibrado. E eu te perguntei, antes de começarmos a gravar o programa, professor, se isso tinha a ver com questões, por exemplo, da sociedade contemporânea, né? Porque parece que nós vamos acelerando a nossa vida e o estresse vai aumentar e aí os casos de bruxismo, de apneia e outros distúrbios do sono também podem... A maioria dos pacientes que a gente recebe, tanto aqui na universidade, que a gente dá um apoio importante para a comunidade, quanto no consultório da gente, são pessoas que realmente têm uma vida extremamente estressada. Normalmente as mulheres procuram antes o auxílio e os homens procuram um pouquinho depois. Porque são mais resistentes. São mais resistentes à procura. Na realidade, o homem só procura quando está com muita dor. A mulher normalmente procura já quando tem alguma sintomatologia inicial, ela já fica mais preocupada e ela nos procura e evidentemente que o tratamento e a solução é muito mais rápido. Né? Porque é um estágio mais inicial também. Exatamente. Davi, tu comentava no intervalo que há uma distinção de tratamento entre a apneia e o bruxismo. Que distinção é essa? A apneia obstrutiva do sono é uma doença que o cirurgião dentista tem a capacidade de auxiliar no diagnóstico.
né? Como eu falei, suspeitando quando o paciente tem outros distúrbios do sono. Os dois problemas têm um tratamento que a gente chama multidisciplinar, ou seja, envolve mais do que um profissional da saúde. E a apneia obstrutiva do sono, principalmente, passa pelo tratamento médico. Tá? Então, nós profissionais cirurgiões dentistas vamos fazer o encaminhamento e fazer o tratamento junto, coordenado pelo médico. E o bruxismo do sono seria um distúrbio que é tratado especificamente pelo cirurgião dentista, porém também há essa participação de outros profissionais da saúde. Que outros profissionais seriam esses? Olha, principalmente para citar, seria o médico, cirurgião dentista, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionista, dependendo assim da onde a gente suspeita que seja a origem do problema, a gente pode estar agregando profissionais assim de áreas muito diversas no tratamento. Isso é uma coisa bacana que a Universidade Aberta tem percebido e trazido e compartilhado com o nosso público, que cada vez mais as soluções para os nossos problemas são interdisciplinares ou multidisciplinares. É verdadeiro isso. E tu sabes que muitas vezes o paciente ele não acredita naquilo que ele tem, porque essas duas situações são algo que ele não vê, né? Ele não está acordado. Ele não está acordado para vivenciar. Então, ele tem que confiar no relato do cônjuge ou no diagnóstico do cirurgião dentista ou do médico, mas o exame de polissonografia dá essa resposta para ele. Então, muitas vezes, quando a gente recebe um paciente que não acredita ou tem dificuldade para acreditar no provável diagnóstico que a gente tenha, eu sempre digo para ele, olha, se você fizer uma polissonografia, você vai ter uma interpretação do teu sono. E aí é algo que não vai ter qualquer relação com qualquer outra situação e você vai ter um relato da tua noite de sono. As tuas movimentações musculares, o teu estágio de sono, quanto você dormiu sem interrupção, isso é maravilhoso para o paciente. Porque ele se dá conta, opa, o meu sono é de boa qualidade ou ele não é de boa qualidade, eu preciso fazer alguma coisa. E também eu fico pensando que se tu chegar para o paciente e disser que o bruxismo dele tem a ver com uma questão emocional, também parece uma associação, né, complicada de tu fazer, né, e difícil de acreditar, né, o que tem a ver uma coisa com a outra, né, o meu ranger e a minha questão. E esse é um dos maiores problemas, ninguém trata de algo que não acredita ter, né? Exatamente. É isso aí. Exatamente. Davi, tu tem uma nova pesquisa agora no doutorado. Ela continua nessa direção? Sim. A pesquisa no doutorado segue o rumo da odontologia hospitalar. Então, são pesquisas que envolvem, que saem um pouco daquele nosso mundo do consultório dentário, e começa a enxergar essa multidisciplinaridade. São problemas que vão afetar a saúde como um todo do paciente, porque a odontologia está caminhando para isso. A odontologia está já há muito tempo, mas cada vez mais caminhando para ver o paciente como um todo. A odontologia e todas as outras áreas da saúde estão caminhando para isso, para integrar todas as áreas da saúde para um atendimento mais integral. Então, a pesquisa do doutorado e o que vai seguir é nesse sentido, de achar relações entre distúrbios, saúde bucal, saúde sistêmica do corpo inteiro do paciente, para tratá-lo como um ser humano integral. E aí tu vai ter uma qualidade de vida melhor de uma forma geral, né? Sem dúvida. Isso mesmo. Professor Álvaro, muito obrigada pela presença. Davi, também obrigada por tê-la conosco. E você aí de casa, acompanhe a Universidade Aberta durante todo o ano, porque nós vamos falar de questões de saúde, nós vamos falar de agricultura, nós vamos falar sobre animais, sobre projetos de pesquisa e projetos de extensão que atendem a comunidade aqui de Passo Fundo e região, e você pode se sentir beneficiado e pode nos ajudar a construir conhecimento. Nós aguardamos vocês todas as segundas-feiras, todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras, para nos acompanhar, inclusive pelo Facebook, e nos dar dicas sobre o que você gostaria de ouvir o próximo Universidade Aberta. Eu espero você. Até lá!